Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre uma das nossas maiores habilidades, né? A habilidade da adaptação. Porque o ser humano, desde sempre, precisa se adaptar constantemente às mudanças nos ambientes, nos cenários, a mudanças da cultura, da moral, enfim. O ser humano precisou sim criar habilidades que lhe permitissem se adaptar às situações, às provações e às dificuldades da vida. Os nossos ancestrais, eles viviam em cavernas, eram seres primitivos e precisavam se adaptar àquele ambiente hostil no qual eles moravam, viviam. Ali eles tinham que se defender, sobreviver aos ataques. Muitos animais, naquela época, eram os seus caçadores. Com a invenção da fogueira, do fogo, o fogo também já era uma maneira de você se defender. Então o fogo, o homem, a caverna, o homem na caverna, dentro com aquele fogo, se sentia muito mais protegido, porque o fogo também acabava espantando os seus caçadores. E o homem teve que se adaptar, né? Teve que criar maneiras, ferramentas, formas de sobreviver e depois também se adaptar à forma, à maneira de conseguir alimentos para poder manter-se vivo. Então, o instinto de sobrevivência sempre foi algo que motivou o homem, o ser humano, a buscar sempre novas maneiras, novas alternativas para sobreviver, para suplantar as dificuldades, para superar os problemas e também para conseguir resolver as dificuldades que colocavam o ser humano muitas vezes em situações de desvantagem. Bom, eu trago isso como uma reflexão porque uma das questões, um dos sentimentos, né, universais que todas as pessoas no mundo possuem é o medo. E por que o medo? O medo, segundo a psicanálise, inclusive trazida por Jung, aquela questão do inconsciente coletivo, o quanto o medo está implícito em todos nós. Né? Porque tem uma teoria que fala que nós trazemos o medo conosco desde o tempo das cavernas. Então existe uma transgeracionalidade nisso. Né? Então o medo ele foi sendo perpetuado nas gerações, de geração para geração, a partir destas experiências dos nossos antigos ancestrais. É interessante porque desta maneira eu trago aqui uma reflexão antropológica do homem, antropos, homem, né? O estudo do homem, da cultura do homem, da forma como o homem evoluiu, e já introduzo também um pouco daquilo que se chama de psicanálise, a análise do nosso psiquismo e o que o nosso inconsciente pode trazer como informação, como legado de outras gerações. Então, abordar a transgeracionalidade implica em avaliar e analisar as gerações que me antecederam. Dito isto, a adaptação também está muito ligada à sobrevivência. A adaptação está ligada a obter êxito, sucesso. A adaptação está ligado também a estabelecer vínculos, estabelecer relações de amizade, afetivas, amorosas, ao trabalho, adaptar-se ao trabalho, adaptar-se às rotinas, adaptar-se às demandas da vida, adaptar-se às demandas da sociedade. Então, a adaptação significa sobreviver, construir e ter uma vida que consiga articular-se dentro do contexto no qual está inserido. E como hoje percebemos tanta dificuldade das pessoas de adaptar-se, né? Adaptar-se às regras, às normas, aos limites, adaptar-se às suas próprias limitações intelectuais, físicas, cognitivas, as limitações culturais, financeiras, adaptar-se àquilo que é teu, adaptar-se àquilo que lhe identifica. Muitas vezes essa falta de habilidade, essa inabilidade em adaptar-se, traz seríssimos prejuízos, seríssimos comprometimentos ao desenvolvimento da pessoa. Eu preciso construir um processo de adaptação dentro desse contexto, partindo do pressuposto que eu possuo habilidades que vão me permitir
evoluir neste processo de adaptação e também vou possuir fraquezas, pontos fracos, imperfeições que podem vir a prejudicar a minha adaptação a determinados tipos de situações. E o que eu observo hoje, percebendo muito na nossa prática clínica, é uma incapacidade das pessoas de ser feliz, de obter êxito, sucesso, de se sentir plenamente realizado, de se sentir mais seguro, de ter mais confiança, ter mais autoestima. É uma incapacidade ou uma inabilidade nesta necessidade de adaptação. Adaptar-se muitas vezes implica em aceitar o limite. Adaptar-se muitas vezes significa reconhecer as suas imperfeições, as suas impotências. Adaptar-se muitas vezes é ter que ser humilde, é ter que ser maduro diante de determinadas situações e problemas que a vida nos impõe. Adaptar-se a uma perda, adaptar-se a uma conquista, adaptar-se a uma mudança de status social, adaptar-se a uma mudança geográfica, adaptar-se à amizade, adaptar-se na escola, a adaptação. A adaptação exige da pessoa muito mais do que ela pressupõe. Para que isso aconteça de uma maneira cada vez mais saudável na vida da pessoa, ela precisa, com o tempo, adquirir recursos emocionais que permitam a ela lidar melhor com as frustrações, com as decepções, como ela pode produzir sensações e sentimentos positivos que também transmitam às pessoas que estão ao seu redor essas características humanas mais sublimes. A adaptação, essencialmente, a capacidade da pessoa em lidar com a sua realidade de uma forma objetiva e realista, sem distorções, sem medos que façam a pessoa retroagir, paralisar-se, fugir, negar. Adaptar-se é ter que lidar com a realidade, com aquilo que se impõe como demanda e estar apto a produzir diante dessa demanda uma resposta que se adapte, que se adeque, que se encaixe de forma eficiente, de forma eficaz com aquilo que se coloca, que se instala muitas vezes como problema.